Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós falaremos a respeito do cenário macroeconômico do mês de janeiro. Como sempre, falaremos a respeito do cenário global e depois passaremos pelo cenário doméstico. Em relação ao cenário internacional, quando nós olhamos o comportamento das bolsas globais ao longo do último mês, nós vemos continuidade dos ganhos das bolsas nos Estados Unidos e na Europa. Pelo terceiro mês consecutivo, as bolsas por lá subiram e o S&P, por exemplo, subiu 1,6% no mês, atingindo um novo recorde histórico. Mas a despeito desse rally de bolsas continuar no mês de janeiro, nós não vimos esse desempenho bom das bolsas acompanhado de outros ativos. Diferentemente dos últimos 2 meses, as taxas de juros nos Estados Unidos subiram em janeiro, a de 10 anos subiu cerca de 5 bips e o dólar globalmente valorizou. No último mês, o DXY ganhou quase 2% em relação às moedas desenvolvidas. Quanto no final do ano passado, a gente teve tanto valorização de outras moedas como o dólar e queda dessas taxas de juros globais. Na nossa avaliação, grande parte dessa dinâmica de mercado se deveu à economia dos Estados Unidos. Nós novamente vimos resiliência da economia americana e um desempenho não só mais forte do que as expectativas, mas em relação às outras regiões. Lá nos Estados Unidos, o PIB do quarto trimestre, por exemplo, cresceu mais de 3% anualizado. Claro que isso é uma desaceleração em relação àquele crescimento extremamente forte de quase 5% no terceiro TRI, mas esse número de novo ficou acima das expectativas. Fora isso, os primeiros dados de 2024 apontam novamente para risco altista para o PIB desse ano nos Estados Unidos. Nós tivemos um ISM de indústria voltando ali para casa dos 49 pontos, tivemos dados de confiança do consumidor acelerando nos últimos meses e mercado de trabalho apresentando um desempenho extremamente robusto, com mais de 350 mil vagas criadas só no mês de janeiro. Com isso, as expectativas medianas para o PIB desse ano continuam subindo e já se encontram em cerca de 1,5%. Nesse cenário, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, não sinalizou na sua reunião de janeiro uma urgência em começar a reduzir a taxa de juros já na próxima reunião. Pelo contrário, o Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, até afastou essas especulações, dizendo que março não é o plano base do Fed para a redução da taxa de juros e que eles precisariam ter maior confiança no cenário. Com isso, as probabilidades para a queda da taxa de juros na reunião de março diminuíram significativamente. Mas mesmo com esses dados de atividade forte e com o Powell descartando um corte na reunião de março, o cenário continua indicando queda das taxas de juros nos Estados Unidos. Afinal, a variável mais importante para o Fed tem sido a inflação e os números por lá continuam benignos. O PCE, que é a métrica favorita do Fed de inflação, seguiu na tendência de desaceleração e terminou o ano passado em 2,6%, após encerrar 2022 com uma alta de 5%. Mais importante do que isso são as perspectivas para esse início de ano. Quando nós olhamos as projeções para a inflação dos Estados Unidos, a expectativa é que essa descompressão continue ao longo dos próximos meses. Nesse cenário, o Fed, apesar de não chancelar qualquer chance do corte ali em março, ele mostrou para a gente no seu comunicado que aquele viés de poder voltar a aumentar a taxa de juros saiu do seu radar. Ele fez um ajuste importante falando que qualquer mudança na taxa de juros depende da evolução da economia, ou seja, ele já está sinalizando que o próximo passo é corte, que está disposto a discutir a direção desse afrouxamento monetário. Então, a economia americana mostra resiliência acima do que nós e todo mundo esperava nesse início de ano, mas nós acreditamos que, por hora, esse cenário não muda a expectativa de queda de juros nos Estados Unidos. Nosso cenário era de cortes em junho e essa avaliação continua, ainda mais com dados de atividade melhores. Mas como a inflação segue na trajetória de descompressão, os cortes estão permitidos. Enquanto os Estados Unidos têm esse cenário de resiliência, na Europa o cenário é muito parecido
com melhora da inflação. A gente viu a inflação mostrar ali uma desaceleração de 2,9 para 2,8 em dezembro, e quando a gente olha as expectativas para esse ano, são de um recuo adicional. Mas talvez o mais importante na Europa são que os dados de atividade começam ali a mostrar ligeiros sinais de melhora. O PMI da região subiu, ainda está num nível abaixo de 50 pontos, mas teve um respiro nesse último mês, assim como dados de produção industrial e até mesmo o PIB divulgado do quarto trimestre ficou um pouquinho acima do esperado. Nesse cenário, a gente acha que ainda é muito cedo para o Banco Central Europeu, para o ECB, se comprometer com cortes de juros, tanto que ele demonstrou cautela, né? Além dele manter os juros, as falas ali foram na direção de que a batalha contra a inflação não está ganha e que precisa observar dados. Então, a nossa avaliação é de que esse Banco Central também se caminha para reduzir os juros, mas assim como o Fed, isso vai levar um tempo a mais do que o mercado esperava. Não só porque as falas ainda são duras, mas porque eles precisam ter maior confiança nesse processo de desinflação. Já na China, o cenário segue mais adverso. Os dados econômicos da China tiveram ali um sentimento misto ao longo do último mês. O PMI de serviços ele continua acima de 50 pontos, até subiu um pouquinho em relação ao último mês, mas a indústria continua muito fraca, sem sinais de retomada. E quando a gente fala em fraqueza, os números de inflação ao consumidor e ao produtor ainda em deflação mostram que a demanda interna segue fraca na China. Com isso, o PIB da China não mudou nessa expectativa esse ano, segue ao redor de 4,5%, o que é uma desaceleração em relação ao ano passado. Mas essa fraqueza demonstra ansiedade por mais medidas de estímulo vindo por parte do governo. O governo até colocou algumas novas medidas, como cortes de compulsório, mas ainda não há uma sinalização clara de que essa economia pode ter algum impulso nos próximos meses e isso vai levar a uma melhora da confiança do investidor. Pelo contrário, quando nós olhamos ali os ativos chineses, eles começaram 24 ainda mais pressionados, a despeito de já terem um desempenho negativo no final do ano passado. Nesse cenário, a nossa avaliação é que o cenário global ele segue benigno. As discussões de corte de juros continuam, estão ainda mais presentes nas decisões de bancos centrais, como o Fed e o ECB. Mas janeiro mostra um ajuste dessas expectativas. Depois de um final de ano de euforia, com a tese de um pouso suave e claro nos Estados Unidos e cortes iminentes, esses dados mais fortes de atividade americana e as falas dos bancos centrais mostram que ainda é preciso alguns passos adicionais para esse ponto se concretizar. Isso não inviabiliza o contexto de afrouxamento monetário global, mas mostra que o mercado pode ficar mais volátil à medida que esses dados de atividade ficam fortes, que a gente tenha bancos centrais ali resistentes ou até mesmo sustos na inflação. Isso não ocorreu, mas merece atenção. Afinal, conflitos geopolíticos, com aumento de preços de fretes no Mar Vermelho, dúvidas a respeito de serviços por conta da atividade, são fatores ali que poderiam levar a surpresas de inflação. Nesse cenário, a gente acha que para economias emergentes ainda é um cenário benigno, mas o curto prazo também pode se mostrar mais desafiador. Um cenário em que o dólar continue forte inibe a atração de investimentos para emergentes, ainda mais se a China não traz boas notícias ou, pelo contrário, traz ainda mais preocupações. Então, em suma, o cenário construtivo não mudou, mas janeiro serve de alerta a respeito de quais são os principais desafios deste ano e mostram que pode existir maior volatilidade até esses cortes de juros se concretizarem. Em relação ao cenário de Brasil, em janeiro os nossos ativos também interromperam aquela sequência de 2 meses positivos de ganhos e também tiveram uma pequena correção. O real desvalorizou mais de 2%, voltando ali para casa do 4,95. Os juros aqui abriram com a Selic terminal voltando ali para casa do 9,25 e o Ibovespa teve uma queda de quase 5% em janeiro. Essa queda do Ibovespa acompanhada de saída do investidor estrangeiro da B3. No final do ano passado, houve ali uma entrada robusta de capital para a Bolsa Brasileira. Em janeiro, com esse cenário global ali mais volátil, a gente já viu um fluxo negativo.
Mas na nossa avaliação, essa pequena correção dos ativos brasileiros esteve muito ligada lá fora. Acabei de falar a respeito de um cenário de emergentes que fica ali em banho-maria. Se o dólar valoriza, se a China continua trazendo preocupações e os cortes ainda não acontecem, isso pode trazer mais cautela para países emergentes. E para a gente, esse foi o principal vetor para o Brasil performar ruim no último mês. Afinal, quando a gente olha o cenário doméstico, a gente não teve grandes mudanças. O processo de desinflação continuou, a gente ainda tem perspectivas favoráveis para o PIB e a agenda econômica não passou por grandes alterações. Sobre a agenda econômica, pelo lado fiscal, a gente terminou o ano passado com o governo obtendo vitórias importantes, né? Todas as medidas ali para buscar aumento de arrecadação tiveram aprovação no Congresso. Mas mesmo depois dessas vitórias, o governo de novo teve a ambição de cumprir esse resultado de déficit zero e colocou no final do ano passado uma nova medida provisória para ser discutida no Congresso. Essa nova medida provisória, ela tem 3 medidas ali propostas para buscar aumentar a arrecadação esse ano e reduzir compensação tributária. Essas medidas são quais? Primeiro, uma reoneração da folha para os 17 setores de maneira gradual. A segunda seria a extinção gradual do PERSE, que é aquele programa emergencial de retomada do setor de eventos. E a terceira seria colocar um limite anual médio ali de 30% para uso de compensações tributárias. Essas medidas são ambiciosas porque uma parte relevante delas vai em conflito com o Congresso. O Congresso, no final do ano passado, aprovou por ampla maioria a desoneração da folha desses 17 setores até o final de 2027. O governo propor essa reoneração poderia ali trazer dificuldades de articulação política e mostrar que essas medidas não iriam evoluir. O mês de janeiro realmente mostrou que essa proposta enfrenta dificuldades, mas por hora a MP não foi devolvida e mostra-se ali uma disposição do governo em buscar um meio-campo, em buscar uma alternativa para que parte dessa MP não caduque e que alguma recomposição de receita seja colocada esse ano. A gente ainda tem dúvida se essa MP será aprovada, mas o importante é que ela mostra ali mais uma vez o compromisso da equipe econômica em atingir o déficit zero. As projeções continuam distantes dessa meta, que é ambiciosa, mas com tantas medidas colocadas pelo governo e sucesso na aprovação até o final do ano que vem, a gente acredita que o risco do déficit hoje da nossa projeção, que é de 0,8, é um risco de ser um déficit até um pouquinho menor. Mas sim, pelo lado fiscal, a gente não tem grandes mudanças e estamos à espera da volta do trabalho do Congresso. Houve ali no mês de janeiro um susto em relação à direção dessa política econômica até o final do mandato do Lula. Ao longo do mês de janeiro foi divulgado um novo programa do governo, o Programa Nova Indústria Brasil. Esse projeto, de acordo com o governo, tem o objetivo de induzir a produção nacional com ofertas de linhas de créditos especiais, ações regulatórias e propriedade intelectual. Para isso, o governo vai disponibilizar até 300 bilhões de reais até 2026, sendo que o BNDES vai ser o principal gestor dessa política. Esse novo programa, ele trata de programas que já foram anunciados pelo governo. Quando a gente olha os detalhes dessa nova indústria Brasil, muitas dessas medidas já eram conhecidas e só foram remodeladas por uma narrativa do governo em querer impulsionar a indústria. Mas mesmo que não tenha nada de novo nesse programa, mesmo que esse montante não signifique ali que o BNDES precisará de aportes do Tesouro, esse programa é um lembrete a respeito do risco da política econômica caso o governo tenha uma frustração com o crescimento, caso haja uma preocupação política ou qualquer crise que não esteja agora sob o radar. Esse programa, ele é um retrocesso, ele demonstra ali todas as medidas econômicas que já deram erradas em outros governos, voltando à tona como a saída para impulsionar um setor da indústria no Brasil. Para a gente, esse programa causa distorção, agravaria o quadro fiscal. Mas, por hora, ele não indica esse retrocesso, mas é só um alerta, dependendo dessa conjuntura. E para a gente, a grande questão será a manutenção da proposta de déficit zero, melhora do primário ao longo dos próximos meses e a força da atual equipe econômica. E aí, enquanto a gente aguarda esses desdobramentos, a questão em relação a
Economia, PIB, inflação e juros continuam benignas no Brasil. O PIB, depois de surpreender no terceiro trimestre e crescer até um pouquinho, 0,1%, deve apresentar uma retração pequena no quarto tri. O IBCBR em novembro, por exemplo, ficou zerado depois de crescer 0,2% em outubro. Mas essa queda pequena projetada do PIB no quarto trimestre, ela não muda o cenário. Primeiro que ela já era altamente esperada, antecipada, inclusive quando a gente fala de PIB, no ano passado crescendo 3%, já contava-se com essa ligeira contração. Mas fora isso, quando a gente olha a dinâmica da economia ao longo do quarto trimestre, nós vemos uma aceleração do ritmo de atividade. Esse outubro tinha sido de lado, novembro IBCBR também, mas os dados mensais de serviços, varejo, produção industrial apontam para a reaceleração. Em novembro a gente já teve esses números crescendo, em dezembro a produção industrial subiu mais de 1% e a gente caminha para ter uma alta do varejo de serviços também. Só que além disso, a confiança industrial subiu pelo quarto mês consecutivo em janeiro e os dados de mercado de trabalho seguem robustos. Com isso, a gente avalia que o pior momento da atividade ficou nesse quarto trimestre e que os dados apontam para uma melhora da economia no primeiro tri deste ano. Com isso, as projeções não mudam, PIB de 1,6% esse ano, depois de crescer 3% no ano passado. Números longe de uma recessão e números, inclusive, que têm upside risks, dependendo aí desses dados do mês de janeiro. E pelo lado da inflação, o processo de desinflação continua. É verdade que no IPCA 15 de janeiro, assim como no IPCA de dezembro, nós tivemos ali algumas métricas subjacentes que acenderam uma luz amarela. Preços de industriais e serviços subjacentes ficaram um pouquinho acima do esperado. Mas na nossa avaliação, isso ainda não muda a dinâmica de inflação para o ano. Primeiro porque o número como cheio veio abaixo do esperado, a gente teve alta ali mais intensa de passagem aérea, emplacamento de veículos. Isso tudo ajuda a inflação de janeiro a caminhar para um número menor. Mas fora isso, a gente continua com boas notícias nas coletas diárias, mostrando que a pressão de alimentos ficou para trás e que preços de commodities lá fora caindo também podem ajudar o preço dos IGPMs aqui internamente. Com isso, a inflação para esse ano deve recuar ali para cerca de 3,7%, de acordo com a nossa projeção, depois de terminar o ano passado em 4,6%. Esses números de inflação subjacentes um pouquinho acima do esperado, nós achamos que eles servem ali de alerta para o Banco Central não mudar a condução da política monetária e seguir confortável nesse ritmo de 50 bips. E foi exatamente isso que o Banco Central fez na última decisão. O comunicado foi praticamente uma cópia da última reunião e o Banco Central só alterou levemente a análise a respeito do cenário global. Antes eles falavam de um cenário adverso, agora eles falam que ainda é um cenário volátil, que exige cautela, mas um cenário em que se discute a flexibilização da política monetária. Com somente essa alteração, o Banco Central não mudou o balanço de riscos e manteve ali o comunicado de que deve seguir nesse ritmo nas próximas reuniões. Para nós, essa decisão ela é correta, dado todo o cenário que nós descrevemos há pouco do global, em que ainda não há definição de quando as taxas de juros vão cair. Essa decisão é correta no momento em que a gente ainda não tem uma visibilidade sobre a discussão da meta fiscal, que ainda não foi concretizada, e quando esses números de inflação mostram ali que, apesar da inflação recuar, os serviços continuam em patamares altos. Isso para nós mostra que o Banco Central não tem razão para mudar o ritmo e pode seguir nesses 50 bips. E para a gente, na verdade, todo esse discurso cauteloso do Banco Central até ajuda o cenário de reancoragem das expectativas e beneficia o Brasil numa conjuntura global ali, se ela continuar benigna como a gente projeta. Por conta disso, a gente não vê mudança da queda da Selic nas próximas reuniões e nós continuamos achando que o final do ciclo é em setembro, com a taxa de juros chegando a 8,75. Esse é o nosso cenário econômico do mês de janeiro. Quaisquer dúvidas, as nossas equipes de marketing e de economia estão à disposição. Obrigada e até o próximo mês.